O que o senhor está achando da atual administração? Não, assim, É um opositor que vai te dar muito trabalho? eu acho que não, porque ele se perdeu. No início, eu achava que era difícil tirar a eleição dele, no início. Porque com a chegada do Joit, né, o repasse do governo federal aumentaram muito. E se ele fosse um gestor mesmo... Mas ele é um empresário. Mas para administrar lá a pastelaria dele, a prefeitura é completamente diferente. Eu te perguntei se o senhor é pré-candidato, o senhor disse que sim, mas como é que está a situação do político Cláudio Chumbinho? Na última eleição você foi candidato a deputado federal, mas seu desempenho não foi tão bom, né? 3 mil votos só na cidade. Isso. O que aconteceu? Mas ali para dentro, nos bairros, a gente tem muitos problemas ainda, né? Tem. Falta de saneamento, de calçamento. Esse foi o único sonho da minha gestão que eu não consegui realizar. Porque, como eu falei no início, né, a gente pegou um governo, uma prefeitura com uma arrecadação muito baixa. Eu recebi... Eu quando entrei estava 1.250.000, depois caiu para 400 mil. Como é que foi a campanha do Chumbinho em 2004? Rapaz, para 2004? Era até engraçado, era assim... Naquela época não existia rede social, todos os ratos, né? chumbinho neles. Não, repete. Tinha um locutor que ele gravou pra mim, né? Antes de entrar a musiquinha, né? Aí entrava assim: São Pedro da Aldeia, vamos acabar com os ratos? Chumbinho neles. Gente, inteligente mesmo, isso mesmo. Tem que aproveitar o momento. Que bom estar com você aqui de volta. O Verdades com a Ana te recebe de braços abertos. Muito obrigada por me acompanhar e por tanto carinho que eu recebo de vocês. Tá seguindo aqui o nosso canal? Poxa vida, segue aqui o nosso canal, coloca o seu comentário aqui, que a gente lê todos os comentários. Tem também as minhas redes sociais, dá uma olhadinha lá, que lá eu mostro mais a minha rotina, né? A minha vida com meu filho, os bastidores do meu trabalho, a peleja da academia para a gente voltar novamente, né? A rotina da mulher moderna. Além de seguir e curtir, você pode comentar bastante, que eu estou de olho em todos os comentários. O Verdades com a Ana de hoje vai destacar uma cidade que tem muita história para contar. São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. A cidade vai fazer 407 anos em 2024, uma quatrocentona. São Pedro tem mais de 100 mil habitantes. A economia é muito baseada na agropecuária e o turismo também ganha força. Só que, como quase todas as cidades do Rio, ainda é dependente dos royalties do petróleo. Neste ano, o orçamento chegou a quase 600 milhões de reais. Só que existem muitos desafios para quem vai ocupar o executivo, entre eles, problemas com asfalto, segurança e saúde. A gente abre as entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Pedro da Aldeia com Cláudio Chumbinho. Ele tenta ocupar o cargo de prefeito pela terceira vez. Chumbinho também já esteve na Câmara, onde começou a carreira política como vereador. Ele completa 50 anos em novembro. É aldeense, cidade que sempre morou e criou a família. Nas redes sociais, se considera artilheiro e é flamenguista ferrenho. Cláudio Chumbinho, seja bem-vindo ao nosso podcast Verdades com a Ana. Arnaldo Neto, aquela parceria maravilhosa de sempre. Muito obrigada. Obrigado. Cláudio, o senhor é pré-candidato? Sim. Quer tentar a Prefeitura de São Pedro da Aldeia pela terceira vez? Isso. O povo, né? O povo na rua tá pedindo, né? E aí a gente tá nessa pré-candidatura, né? Já fazendo reuniões, montando os partidos, as nominatas, né? Começou, esse ano eu vejo que a política começou mais cedo, né? Em todos os municípios, né? E assim, nós governamos São Pedro da Aldeia por 8 anos, né? Eu tenho uma história, eu entrei como vereador em 2004, fiquei até 2008. Em 2010 eu fui candidato a deputado estadual, tive uma votação muito expressiva na região, tive 26 mil votos. E em 2012, né, eu vim candidato a prefeito, aí fui eleito. Em 2016, no pior momento do país, uma crise muito grande. No Estado também, o Estado com salário, 4 meses de salário atrasado. Eu falo que eu peguei a pior gestão que um prefeito poderia passar, de 2013 a 2020. Eu peguei 3 governadores caçados, 2 foram presos,
né? O senhor e todo o estado do Rio de Janeiro, né? Isso, Porque, convenhamos, isso. é muito É difícil verdade. para o Fluminense e para o Carioca Isso. você ter um currículo desse no seu estado, Isso. né? Eu peguei também a presidente da República caçada, né? Então, assim, era difícil, nós como prefeito, ir para Brasília, articular, toda hora tinha mudança no ministério, no governo do estado você não conseguia falar com ninguém, e a gente conseguiu, né, governar a cidade de São Pedro da Aldeia com poucos recursos. Na época, você tem uma ideia, quando eu entrei como prefeito em 2013, no primeiro mês que eu recebi 1.250.000 de royalties mês, né? Depois foi caindo. Eu cheguei um período de o royalties chegar a 400 mil, né? Então, eu vivi assim, um momento de 8 anos muito difícil. Você pega aí, Cabo Frio passou um momento muito difícil, ficou com salário atrasado, em várias cidades, porque teve uma queda muito grande na parte do royalties. Só que São Pedro, na época, não vivia de royalties, né? E aí a gente teve que... Se virar nos 30? fazer um planejamento. Eu tinha já, antes de ser prefeito, eu tinha um sonho de fazer São Pedro da Aldeia ser conhecida como uma cidade, o coração da nossa região. Vamos falar sobre isso, porque São Pedro da Aldeia tem história para contar. 400 e... Hoje é 406, 406, né? Vai fazer Isso. 407. Isso. Mas eu te perguntei se o senhor é pré-candidato, o senhor disse que sim, mas como é que está a situação do político Cláudio Chumbinho? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Não tenho problema nenhum. Eu tive 8 anos de prefeito, minhas contas aprovadas no Tribunal de Contas. Agora, e a situação junto à população, né? Você mesmo lembrou aí que você foi candidato a deputado lá atrás, teve mais de 23 mil votos, 26. Né? 26 mil votos. Foi 25.556. Então, e na última eleição você foi candidato a deputado federal, mas seu desempenho não foi tão bom, né? 3 mil votos só na cidade. O que aconteceu? Não, olha só, na verdade eu nem queria ser candidato, né? O partido, né? Porque é cansativo, né? Você rodar todo o estado para trabalhar fazendo campanha não é mole, não. E eu não gosto muito da parte do legislativo, eu gosto do executivo, né? Eu sou mais de executar. Mas, mesmo assim, aceitei o pedido do nosso presidente Vaguinho, né, que é o prefeito de Belfor Roxo, e a gente começou uma campanha muito boa, a gente estava analisando as pesquisas, o nosso nome era muito forte na região, só que, infelizmente, um candidato a deputado federal de São Pedro da Aldeia entrou pedindo a minha impugnação. E o TRE, em cima do que ele me pediu a impugnação, pediu em cima das minhas contas, que a Câmara reprovou. Só que o TRE absolveu isso porque minhas contas veio aprovado do tribunal. Não foi isso que me impugnou. O que me impugnou, um problema que teve de 2003, antes de eu ser presidente, de ser vereador, na época do vereador que era presidente da Câmara, do Elcio Pires. Ele contratou o sistema do Grupo Sim sem licitação. O que aconteceu? Em 2007... eu ganhei a eleição de presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia. Eu fui presidente da Câmara de 2007 a 2008. E aí o que aconteceu? O Tribunal de Contas me notificou pedindo para eu cancelar o contrato com o Grupo Sim e abrir uma nova licitação. Eu cumpri tudo que o tribunal mandou. Cancelei o sistema, oficializei o tribunal que eu tinha cancelado, abri uma nova licitação e fiz uma nova licitação que até hoje essa empresa que ganhou está lá fazendo os serviços da Câmara. A parte de sistema passou, fui candidato em 2008, fui candidato em 2012, fui candidato em 2016. Só depois do pré-federal que veio à tona. Aí, com a entrada desse candidato de São Pedro que entrou pedindo a minha impugnação, o tribunal fez um checklist e foi buscar esse arquivo lá de trás, que não tinha nada a ver comigo. O meu advogado eleitoral, o Damian, que é do Rio, que é um dos maiores advogados, conhecidíssimo, sim. Ele também não entendeu, mas como o eleitoral, ele não julga. Ele já deu como condenado, né? E aí eu só consegui reverter depois das eleições. E isso foi Você concorreu sob júdice, então? Isso foi um impacto muito grande, que aí a oposição começou a bater, e aí... Prato cheio. Se você pegar, entrar na relação de candidatos a deputado federal que tiveram voto em São Pedro da Aldeia, porque muita gente não vê isso. Eu levantei todos, né? 665 candidatos a deputado federal
tiveram voto em São Pedro da Aldeia. Normalmente a máquina tem essa estratégia quando quer quebrar algum Isso, candidato da cidade, pulveriza apoio. isso. Foi isso que aconteceu? Não, e aí, olha só, você pega Cabo Frio. Cabo Frio eu nunca vi. Teve 14 candidatos a deputado federal. Mas São o Pedro teve questionamento do 4. Arnaldo, você achou que essa pulverização que deu uma atrapalhada na sua vida? Não, além da impugnação, que para mim foi o fim, porque quando saiu a minha impugnação, Um balde de água fria, né? a gente começou a ver pesquisa, né? E eu sempre faço a pesquisa da GPP, e a pesquisa a gente despencou, né? As pessoas mesmo, muita gente... poxa, Binho, não votei você que estava impugnado. Isso aconteceu e foi isso. Você pega os grupos, por exemplo, Aquiles Barreto, que era candidato a deputado federal, você pega o grupo dele, onde eles faziam reunião e faziam campanha, jogava que o Chumbinho estava impugnado. O prefeito da cidade de São Pedro da Aldeia era o tempo todo em cima de um trio elétrico, apoiando o candidato dele, dizia que eu estava impugnado. Isso atrapalhou demais. Então isso na região toda, os grupos que estavam apoiando os candidatos, né, começou a jogar que eu estava impugnado e isso Agora, atrapalhou. você já foi prefeito de São Pedro da Aldeia 2 vezes, ou seja, tem experiência no quesito executivo na cidade, conhece a cidade porque é natural de São Pedro da Aldeia, conhece a fundo todos os problemas. Qual é o diferencial para um terceiro mandato? Olha, nós começamos em 2013. Eu acho que assim, a população da região que vive em São Pedro da Aldeia, né, e vive na nossa região, sabe como era São Pedro antes de 2013 e sabe como depois de 2013. Quando eu entrei, eu peguei a saúde de São Pedro da Aldeia precariamente. Pronto-socorro fechado, não tinha UPA pediátrica, não tinha um hospital do olho, os postos de saúde, né, fechados. Você tem uma ideia, só na minha gestão eu construí 10 postos de saúde, que era tudo casa alugada. Na minha gestão, construí 6 novas escolas, uma delas a maior escola do município. Então, a gente pavimentou diversas ruas na cidade, a gente fez a entrada do bairro São João, a gente trouxe o desenvolvimento para a cidade. São Pedro da Aldeia, as pessoas, quando você passava em São Pedro da Aldeia antes de 2013, e foi um trabalho muito forte que eu fiz nessa área, porque era uma preocupação muito grande, que as pessoas, a maioria das pessoas trabalhava na prefeitura de São Pedro da Aldeia. O desemprego era muito grande. Se você vivesse de São Pedro naquela época, você via que os pontos de ônibus eram lotados, as pessoas vindo para Cabo Frio trabalhar em Cabo Frio. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui. E hoje... porque tudo que a gente, né, tem que dar a César o que é de César, né? E eu não estou dizendo que você é o César. Mas eu estou dizendo que eu tenho quase 17 anos de região dos Lagos, né, morando em Cabo Frio. E quando eu vim para cá, em 2007... São Pedro da Aldeia realmente era uma outra cidade. E isso, eu tenho certeza que não tem um cidadão que vai chegar para a gente e vai falar que eu estou mentindo. Hoje você passa ali por São Pedro da Aldeia, RJ, sentido Cabo Frio, você vê inúmeras empresas. E que a gente até questiona, porque Cabo Frio é a capital da região dos Lagos. E você vira e fala assim, gente, por que tudo vai para São Pedro da Aldeia e não há um olhar para Cabo Frio? Então, São Pedro, de uns 15 anos para cá, parece que foi numa ganância positiva, né? Abraçou e trouxe uma quantidade de empresas, quando você passa ali pela RJ, que você vê supermercado, lojas de departamento, um comércio pujante, uma coisa viva, que você olha para Cabo Frio e fala assim, era para ter também. Não é que era para Cabo Frio ter em São Pedro, não. Eu estou dizendo que exemplo bom se segue. Sim. Se segue. E, de fato, quando eu viro e falo assim, não estou dizendo que você é César, é porque eu não posso, né? Mas realidade... Se você pegar ali, realidade. São Pedro cresceu de uma forma assustadora de 15 anos para cá. Se você pegar, todas as empresas, a gente tem a pedra fundamental. E eu tenho as fotos de todas, a Boi Bom foi a primeira que a gente começou. E saiu de Cabo Frio, foi para lá? Foi para São Pedro, foi comigo. Aí você pega, eu criei o polo automotivo ali no balneário. Ali era uma... Foi com isenção fiscal? Ali não, ali eu cedi o terreno. Não, eu digo de uma forma geral do que a gente está falando. Isso, ali eu cedi o terreno para a empresa ir para São Pedro. Sim. Eu criei o polo automotivo, que ali tinha uma estação de tratamento de esgoto, ali. Sim. Eu queria cobrir aquilo ali. Aí eu falei, vou fazer aqui um polo de empresa. E a ideia foi, eu fui conversar, primeiro a pessoa que eu fui conversar foi com o seu Geraldo, dono da Fiat, lá em Araruama, ele topou a ideia,
E aí eu criei o Polo Automotivo, né? E comecei a convidar as empresas para ir para São Pedro. E foi assim, aí eu levei a Fiat, a Renault, a Hyundai, a Caochero, agora está chegando a Toyota, né? Aí veio a Van é uma história, assim, se eu contar aqui é que demora, que foi uma história maravilhosa com o Luciano, né? Ele não queria São Pedro Aldeia, ele queria um município de mais de 800 mil habitantes. Só que quando... Aqui na região só vai ter o quê? São Gonçalo? E foi São Gonçalo e Campos, E as Campos, duas cidades que ele foi. Campos Né? chegou prospectado sem Ele área. veio com o jatinho dele do Sul, pousou em Campos, não conseguiu falar com o prefeito, não conseguiu acesso em São Gonçalo, tentou em Cabo Frio também, não conseguiu. E a imobiliária que nesse dia me ligou, que é o Amilce, falou: Chubinho, eu estou com um grande empresário que quer trazer a sua primeira loja para o estado do Rio de Janeiro e ele não está conseguindo falar com os prefeitos. Você atende? Eu falei: leva para o meu gabinete agora, era 6 horas da tarde. Eu atendi o Luciano no meu gabinete, 6 horas da tarde. Eu fui mostrar o terreno para ele, era quase 9 horas da noite, a lanterna do celular, que foi aquele terreno ali ao lado do Elefantinho, um matagal, tinha um canal ali de esgoto. E hoje você passa ali, você vê a Van, o Atacadão. E ele falou para mim: ó, Chubinho, aonde a minha empresa vai, a gente leva o desenvolvimento para a cidade. E não vai vir só a Van, vai vir um Atacadão, eu tenho certeza que vai vir outras. E foi isso que aconteceu. Né? E a Van veio, trouxe um desenvolvimento muito grande para São Pedro, veio o Atacadão, depois veio o Costa Azul, que hoje é o Super Bom. Aí a Casa do Pedreiro foi na minha gestão também, a Taipava, inaugurou na gestão seguinte, mas foi tudo na articulação nossa. O Dom Atacadista também, o CEASP, a Lag Smith, o Mercado Livre, a Coca-Cola. O Hospital do Olho também foi uma conquista que, assim, se eu contar como que foi o trabalho do Hospital do Olho, tem uma pessoa que mora em Cabo Frio que trabalhava comigo lá, o Thiago. Sim. Várias vezes o Thiago foi para Botafogo, né, por causa de documentação, né, e aquela área ali onde é o Hospital do Olho, que para mim, assim, da minha gestão, é a referência, porque as pessoas acordavam às 3 horas da manhã para ir para o Rio de Janeiro, para a Clínica Santa Beatriz, para tratar oftalmologia. Era um sofrimento. As pessoas saíam dali da Secretaria de Saúde, num ônibus, lotado. Aí o primeiro paciente que era atendido tinha que esperar o último ser atendido para vir embora. Colocava, né, a gente era na rodovia, né, muito perigosa. Quantas pessoas, acidentes já teve a van da prefeitura na estrada indo para o Rio, levando o paciente. Então... Mas a gente está falando toda essa parte ali onde a gente passa pela RJ, mas ali para dentro, nos bairros, a gente tem muitos problemas ainda, né? Tem. Falta de saneamento, de calçamento. Esse foi o único sonho da minha gestão que eu não consegui realizar. Porque, como eu falei no início, né, a gente pegou um governo, uma prefeitura com uma arrecadação muito baixa. Eu recebi... quando entrei, estava 1.250.000, depois caiu para 400 mil. Mas você tem uma ideia? O senhor ficou com esse repasse, digamos, né, alto, né, isso, em relação a 400 você tem uma ideia? Eu vou te dar Por quanto tempo? Eu fiquei até 2020. Pra você ter uma ideia, eu peguei o ano da pandemia. Começou em dezembro de 2019 e terminou... Quando eu saí, eu deixei a tenda ainda montada ali em frente ao pronto-socorro da Covid. Mas o senhor concorda comigo que essa dependência dos royalties acaba sendo uma muleta de todos os prefeitos que vêm aqui e falam: mas é porque a arrecadação do royalties diminuiu demais, que não sei o quê. Eu falei: mas tem tantos outros municípios no Brasil que vivem sem os royalties. São Pedro não vivia do royalties. Mas a gente criou um planejamento. Hoje, você vê a arrecadação do município hoje, é completamente diferente de lá de trás. Eu deixei uma cidade preparada, tá, para o próximo prefeito. Eu deixei dinheiro em caixa. Infelizmente, o último ano eu não consegui fazer as obras que eu queria fazer para terminar. Ficou dinheiro em caixa. Tanto que eu deixei 8 quadras poliesportivas para o prefeito inaugurar. Inaugurou de janeiro a março. Eu deixei diversas ruas que ele está inaugurando ainda. O bairro da Estação, o bairro Bela Vista. E se o nosso candidato, infelizmente o nosso grupo dividiu em 3 e a oposição ganhou. Se o nosso grupo continuasse junto e ganhasse as eleições, eu tenho certeza que São Pedro hoje estava muito mais na frente. Você tem uma ideia? Eu, em 8 anos da minha gestão, eu arrecadei 90 milhões de royalties, contando de 2013 a 2020. O prefeito atual agora, com a chegada do royalties em São Pedro da Aldeia, em Guaba, em Araruama, só em 2022 ele arrecadou 91 milhões. Só em 2022.
Você entendeu? Então, olha a diferença. Se você pegar, aí eu pego o FPM, que eu tenho o levantamento de todos da saúde, o repasse da saúde, o repasse da educação, o repasse do royalties que o governo atual está recebendo agora, sem crítica aqui, que eu não faço minha política com críticas, não, tá? Estou falando de números, de fatos. Se você pegar hoje a arrecadação de 2 anos e meio do governo atual hoje, e pegar a minha de 8 anos, você vai ver que ele arrecadou 3 vezes mais que a minha gestão de 8 anos. É um número muito absurdo. E ele já pegou até empréstimo agora. Hoje eu estava olhando, saiu uma matéria que ele pegou um empréstimo de 17 milhões e meio para pagar em 10 anos, que eu sou contra. Eu acho que você quer pegar um empréstimo, você pega, mas paga dentro do seu mandato, para deixar dívida para o outro prefeito. Né? E vai pagar, ele pegou 17,5 e vai pagar 20 milhões de juros. Então, já que o senhor já está falando do atual prefeito, que provavelmente também é um pré-candidato, natural, né? Naturalmente, com a experiência que o senhor tem, que já foi prefeito 2 vezes, e olhando ele por fora, o que o senhor está achando da atual administração? Não, assim... É um opositor que vai te dar muito trabalho? Eu acho que não, porque ele se perdeu. No início, eu achava que era difícil tirar a eleição dele, no início. Porque com a chegada do royalties, né, o repasse do governo federal aumentaram muito. E se ele fosse um gestor mesmo... Mas ele é um empresário. Mas para administrar lá a pastelaria dele, a prefeitura é completamente diferente. Mas tem uma noção. Mas do jeito que ele está administrando, Zé, a minha folha de pagamento era 7 milhões. Então você acha que ele não está aprovado, a administração dele? Não está aprovada. Ele começou a errar porque, olha só, ele pegou um governo, a prefeitura organizada, tudo funcionando, certo? Você pode ver que no meu governo nunca teve salário atrasado. Nós levamos São Pedro Aldeia em 2020, primeiro lugar em transparência no Brasil, está lá no site, você pode olhar, nós levamos. E várias vezes São Pedro Aldeia saiu em primeiro lugar em transparência, porque tudo a gente licitava. Né? Então, se você pegar a folha de pagamento dele, de 7 milhões, que era minha, 7 ou 8 milhões, foi para 16 milhões. Você acha que ele se perdeu nesse ponto aí? Mas esse peso da máquina também não influencia, não? Você foi reeleito no mandato. Sabe que o prefeito que está com a máquina na mão, ele tem uma certa facilidade, a não ser que a cidade esteja muito abandonada, obviamente. Né? Esse peso mesmo, aumentando a máquina, você não acha que isso é um dificultador para quem quer derrotar o candidato que está no cargo? Não, porque, olha só, todo mundo sabe que eu administrei sem dinheiro. E a cidade sempre cresceu, desenvolveu. E agora está com muito dinheiro e não está desenvolvendo. Por que eu digo que não está desenvolvendo? Já pegou 17 milhões e meio de empréstimo. Agora eu já fiquei sabendo que ele está mandando uma nova matéria para a Câmara para pegar 50 milhões de empréstimo. E aí? Levou a cidade o quê? Com tanto dinheiro. Eu, no lugar dele, quando ele foi, se eu fosse prefeito, São Pedro Aldeia estava recebendo, né, 700, 800 mil de royalties. Quando ele entrou, o primeiro ano dele, deu uma melhorada os royalties. No ano ele recebeu 24 milhões em 2021, né, 24 milhões e pouco. Em 2022, ele já recebeu 91 milhões. Quer dizer, ele passou a receber 9 milhões mês. Eu, no lugar dele, 5 milhões eu ia usar para a estrutura, né? 4 eu ia refazer uma reserva. Eu fazia isso com pouco. Eu nunca atrasei 13º, eu pagava o 13º do servidor no meio do ano, à metade. Ele não conseguiu pagar esse ano. Por quê? Né? Ele não fez o caixa, a reserva. E isso eu sempre fazia. Eu entrava em janeiro, porque a arrecadação de janeiro a março sobe muito. PTU. Eu já chamava a tesoureira, porque já fazia aqui, já bota isso aqui para conta. Para quando chegar no final do ano, já ter o dinheiro reservado do servidor para nunca faltar. E eu nunca deixei atrasar o salário do servidor. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais de política, vamos falar um pouquinho mais da sua vida particular, que a gente também gosta de conhecer o além político, né? Você é de onde, de São Pedro? Eu sou do bairro da Cruz. Do bairro da Cruz? Isso, eu sou nascido e criado lá no bairro da Cruz. Nascido e criado em São Pedro, mas no bairro da Cruz, no interior. A gente vê que São Pedro é uma das cidades mais antigas, né? Do Brasil, vai fazer 407 anos.
Para você, como é que é ser prefeito? Já foi, né? 2 vezes prefeito, agora está tentando o 3º mandato. Da cidade que você nasceu, que você vê que é uma cidade histórica, né? Uma das mais antigas do Brasil. Querendo ou não, você colocou São Pedro da Aldeia num rumo que não existia há um tempo atrás. Quais são os seus planos, assim? Eu estou falando não como político agora, como pessoa, como morador de São Pedro, como uma pessoa que nasceu ali no bairro da Cruz, vendo esse desenvolvimento de hoje. Ana Paula, a minha história é muito bonita, tá? Eu saí, assim, minha família é muito humilde lá do bairro da Cruz, né? Minha mãe, né? Assim, nunca teve condição de ajudar, dar apoio aos filhos, pagar escola, e eu saí de casa com 8 anos de idade. Você tem quantos irmãos? Eram 8, né? Uhum. Morreu um, meu irmão era taxista aqui em Cabo Frio, foi assassinado naquela época de 2000, o chumbinho do táxi. Então, assim, a gente saiu muito cedo de casa, né? Todos os irmãos para trabalhar, né? E eu saí com 8 anos de idade, fui morar na casa de uma prima. Aí, ali o bairro de Campo Redondo, sempre eu tenho a maior votação ali, que eu morava na casa da minha prima e vendia picolé ali no Campo do Cruzeiro. Todo moleque, né? Vendia picolé para começar a trabalhar. E eu comecei assim, vendendo picolé, salgadinho, trabalhar na praia. Depois comecei a trabalhar de garçom na barraca lá do Chamigo, na Praia do Sudoeste. Aí dali eu fui trabalhar lá no Bom de Boca, aí trabalhei na papelaria, depois fui para magia, aí entrei como office boy na Antártica, né? Aí ali na Antártica foi meu crescimento, né, profissional. Aí eu passei, né, fazer cursos, eu fiz curso técnico na parte de informática, tem essa formação de técnico em informática. Aí comecei ali, entrei como digitador, office boy, depois fui digitador, depois eu fui operador. Digitador na máquina de na escrever ainda? Como é que é? Me ajuda, porque eu fiz o curso, tá? ASDFG. Isso. Eu digitei, mas não era na máquina não, já era no teclado, ASDF. Arnaldo, não faz isso comigo. Você fez o curso de datilografia? Conseguiu passar na provinha de não sei quantos toques por minuto? O Senac era atrás da prefeitura ali. Eu estou tentando lembrar, é ASDGF não, espaço. ASDFG. G, espaço. ASDFG espaço. Isso aí. E aí eu cheguei, né, a gerente lá da Antártica, aí na parte toda de informática. Aí quando o Paulo Lobo ganhou para prefeito em 2000, ele me convidou para ir lá para gerenciar a parte de informática da prefeitura. Foi aí que começou o seu primeiro contato com a política? Com a política. Eu nem sonhava em ser nada. política, nem participava de nada, nunca ia para comício. É mesmo? Não participava. Aí entrei ali na prefeitura, comecei a trabalhar ali em 2000 com o Paulo Lobo e havia sempre a recepção lotada e às vezes as pessoas com simples problemas para resolver, começava a levar lá para minha sala, atender, ajudar. E em 2004 me chamaram lá, Chumbinho, olha só, a gente precisa de que você saia candidato para ajudar o partido. Isso em 2004? Isso. Recente, gente. Aí eu fui o segundo mais votado do município. É mesmo? Com 1.188 votos. Aí fui vereador. Como é que foi a campanha do Chumbinho em 2004? Rapaz, 2004? Era até engraçado. Era assim... Naquela época não existia rede social, todos os ratos, né? chumbinho neles. Não, repete. Tinha um locutor que ele gravou pra mim, né? Antes de entrar a musiquinha, né? Aí entrava assim, São Pedro da Aldeia, vamos acabar com os ratos? Chumbinho neles. Gente, inteligente mesmo, isso mesmo. Tem que aproveitar o momento. E aí a gente teve uma votação expressiva. Aí eu fui vereador por 2 mandatos. Mas aí gostou. Calma aí, não pula na história, não. Entrou em 2004, venceu, aí foi vereador. Nesses 4 anos no Legislativo, como é que foi a desenvoltura do Cláudio Chumbinho? Aí, olha só. Matando os ratos de São Pedro da Aldeia. Nos 2 primeiros anos da minha gestão, de como vereador, assim, a gente quer fazer as coisas, né? Tem as ideias, não mas consegue, não tem conhecimento ainda. Vai falar com o prefeito, era dificuldade. Então, a gente... Você vê, eu trabalhei com o Paulo Lobo 10 anos na Antártica. Depois, 4 anos na prefeitura e depois que eu virei vereador... Não conseguiu falar com ele? Não. Aí, um dia eu cheguei lá no gabinete dele e foi onde começou... Assim, eu não sou inimigo dele, sou amigo, trato ele bem, respeito. Lógico que tem que ser amigo, né? Com uma história dessa, né? Mas eu cheguei um dia para ele lá no gabinete e falei para ele, Paulo, olha só, eu não sou mais funcionário agora, eu sou um vereador, sou um representante da população e eu tenho que fiscalizar, tenho que trabalhar, cobrar. E daí para lá começou a guerra política, né? E aí eu virei presidente da Câmara.
Aí foi onde eu comecei. Dentro do primeiro mandato? No primeiro- Eu fui vereador um mandato só, não quis mais. Ah, tá. Eu não quis mais. Aí eu virei... Tipo, isso aqui eu não quero. Agora eu quero ser eu fui executivo. presidente da Câmara. Eu tinha umas ideias... Pra você ter uma ideia, a Câmara, quando eu virei presidente, não tinha uma recepção. Era uma garagem de um carro. Aí eu fiz uma recepção na Câmara. Como é que pode isso, né? informatizei. Porque olha só, a São Pedro Aldeia vai fazer 407 anos. Em 2004, ou seja, pouco tempo, Sim. se você for comparar com Com 407 400, anos, não tinha nenhuma recepção. É. Aí eu fiz aquela recepção que está lá até hoje, né? A gente informatizou toda a Câmara de Vereadores. Aí, pô, informatizei, uniformizei todos os servidores. Aí, crachazinho, aí as pessoas, teve algumas pessoas que ficaram na época meio chateadas, que chegava na Câmara, era assim, ó, entrava, ninguém falava com nada, saía, entendeu? E aí eu botei normas, né? Não queria ninguém no corredor parado conversando. Está entendido por que você virou há um tempo atrás aqui e falou assim, eu não gosto do legislativo, eu gosto do executivo. É. Porque você tem a liderança, né? No caso de É, executar. E eu sou assim, né? As pessoas falam meio chato na parte administrativa, porque eu cobro. Eu era prefeito, às vezes a população não me via nos bairros, mas eu rodava com o meu carro. E aí direto eu ligava para os responsáveis. Eu criei coordenação de bairros, né? Eu envolvia os vereadores, chamava os vereadores. Quantas vezes eu chamava os vereadores? Criei uma região para cada vereador, era 10 vereadores, tá certo? Eu pedia aí, me ajuda, fiscaliza. Eu gostava que eles me fiscalizassem, né? Quando o vereador falava, ou a imprensa mesmo criticava, às vezes, uma situação num bairro, eu gostava. Porque, às vezes, o prefeito ele não consegue ver tudo. Não consegue mesmo. Então, isso ajuda. E eu falava para o vereador, vai fiscalizar o posto de saúde, vai fiscalizar o pronto-socorro, vai fiscalizar a escola. Mas você já está voltando, saindo, Já está voltou voltando pra para política de política, novo. Eu quero lá na sua vida. Fora da política, né? Como que é o chumbinho fora Mas da aí política? foi isso. A gente, né, virou presidente da Câmara, aí informatizamos, aí organizamos. Aí foi prefeito, vai parênteses, corta. No final da minha gestão como presidente da Câmara, o que eu fiz? Todos os repasses que ia para a Câmara, eu economizei. Aí eu falei assim, vou fazer um fato que nunca ninguém fez. É devolver dinheiro para o município. Ele continua falando da política. Não, mas é minha história. Não, mas eu quero agora a sua história particular. Daqui a pouquinho a gente volta na política. Eu quero saber da sua vida. Porque as pessoas também gostam de saber quem é o político por trás Da vida política. Da vida política, né? Cláudio Chumbinho, casado, tem Casado. filho. Como é Hoje que é a sua vida? Como é que é você dentro de casa? Eu tenho 3 filhos. Tem 3 filhos. Do primeiro casamento, agora eu estou no segundo casamento, né? E vou ser pai de novo. Vai ser pai de novo? Uma menininha, Maria Clara. Tá. Vai nascer quando? Ela deve nascer em fevereiro. Em fevereiro, no auge do verão, né? Mas eu sou separado, mas a minha esposa hoje é como uma irmã, minha ex-esposa, né? E meus filhos, legal, eu sou isso apaixonado, é bacana. eu sou um pai coruja. E como é que é você nas redes sociais? Sua atividade física preferida? O que você gosta de praticar? A física? Eu gosto de jogar futebol. Joga futebol perna de pau? Sábado, Qual domingo. posição? Sou atacante. Atacante. É flamenguista? Sou flamenguista. Tem que ter bom gosto, claro. Tem que ter bom gosto. Mas aí você joga só o futebol ou tem outro? Eu jogo futebol, tenho uma resenha, faço minha academia também, né? Gosto de nadar também. Mas o que eu gosto mais de futebol. É futebol. E como é que é você dentro de casa? É parceiro? Ajuda? Sou parceiro. Ajuda não, né? Lavo louça, faço comida. Isso aí. A minha esposa faz medicina, então ela mora no Rio de segunda a sexta, né? E meu filho Felipe, minha filha Evelyn, mora comigo. Minha filha já é formada, é dentista, né? Meu filho é corretor. E eu e ele, né? A gente hoje trabalha nessa área. Faz tudo. Eu que faço a comida. Lava, passa. Cozinha bem? Cozinho. O que você gosta de fazer? Preparar? Eu faço tudo. Não. Tem algo que você vai virar e falar assim, não, isso aqui eu desenvolvo bem. Eu frito um bom Frito ovo bem. Ontem eu fiz um feijão com carne seca. É mesmo? Eu gosto de cozinhar. É mesmo? Então, Jura que você cozinha bem mesmo? Tudo? faço. O que mandar, você Porque faz? eu saí de casa com 8 anos de idade, né? Aí a gente vai aprendendo. Vai, né? Tem Na que marra, aprender, né? né? É na marra. Na minha vida foi tudo assim, com desafio, né? De aprender, com luta, né? E graças a Deus, Papai do Céu, só tenho que agradecer todos os dias a Deus. Né? Tenho 3 filhos maravilhosos. E o que sua família acha de você na vida pública?
Se eu for falar para você, minha mãe todo dia pede para eu não ser política. É mesmo? É. Porque mãe, né? A mãe Uhum. é para descer no paraíso Ela sempre. vê, né, as pessoas na rede social, às vezes É. bate na gente sem motivo. Como é que você encara É. essas críticas assim das redes sociais? Porque hoje em dia, né, o mural está aberto, então as pessoas vão lá e As escrevem. pessoas hoje vivem disso, né? A maioria das pessoas hoje que trabalham na rede social, muitos, né, vivem disso. Assim, eu levo esportiva. É. Se eu encontrar na rua, eu trato bem ainda. Mas por dentro assim... Rapaz, eu deixo na mão de Deus. Vou voltar agora para a política, volta vamos lá. Arnaldo me Chumbinho. tira da parte particular e já volta na volta. Vamos nós aqui. Eu não conheço muito bem a cidade, só por passagem, né? E você falou sobre a atração de muitas empresas. Ninguém atrai empresas só vendendo que a cidade é bonita, que a cidade tem muita gente. O que você ofereceu? Teve incentivo fiscal? Se teve, qual foi o incentivo? Qual era a contrapartida? Então, onde a gente criou o polo, né, a gente cedia o terreno por 20 anos. Tá? E aí, com o compromisso da empresa, gerar emprego para a cidade, né? E a arrecadação fica na cidade, né? Uhum. Quando você traz uma empresa para o município, né, toda aquela arrecadação da empresa fica na cidade. A cessão de 20 anos sem imposto nenhum? Não, o terreno fica com eles 20 anos. Mas eles pagam os impostos. Tá? A gente só cedeu a área. Uhum. Mas pela utilização da área, por exemplo. Porque se eu tenho um imóvel em uma casa, eu pago IPTU. Né? Um terreno, construo uma casa, meu IPTU sobe. Então, eles estão usando o terreno e não pagam nada? Tem isenção do IPTU. Entendi. Entendeu? E a contrapartida é mão de obra local? É isso aí. 50% é contratação do município. Pelo menos 50%. Isso. E a fiscalização ocorre? Ocorre. Não, e eles contribuem com a cidade, né? A gente sempre fazia reuniões com os empresários, sempre ajudou muito. Rapaz, eu fiz tanta coisa em São Pedro sem tirar dinheiro da prefeitura, de parceria, deles contribuir. Você pega ali a Nova São Pedro ali, que hoje ali o empresário é Cornélio, onde está a Academia Prime, onde está ele que criou aquele loteamento todo ali. Sabe qual foi a contribuição dele para a cidade? Foi pavimentar aquela parte toda ali, o município, porque a gente não tinha dinheiro. Como ela falou, que os bairros de São Pedro Aldeia são precários, São muito precisa precários. de saneamento. Era o maior sonho eu realizar isso, só que eu não tinha dinheiro. Se você Eu peguei 3 governadores caçados, 2 presos. Se você voltar à prefeitura, o seu Vai comprometimento ser é o saneamento? essa é a meta do meu governo. Eu tenho no certeza que próximo quem é de São Pedro da Aldeia, mora em São Pedro da Aldeia e está acompanhando a nossa entrevista, deve estar falando assim, bom, minha rua está aqui desse jeito, porque a queixa de São Pedro da Aldeia é o calçamento. Olha, você não tem noção. É o saneamento em 2016, na reeleição, poucos prefeitos foram reeleitos. E em São Pedro, até meu grupo político dizia que eu não era reeleito. Na sexta-feira, caiu um dilúvio em São Pedro. Mas choveu tanto Por que você não falou com São Pedro? que São Pedro ficou embaixo de água. Piadinha Aí o fácil, pessoal falou assim, Chumbinho não vai ganhar a eleição, Chumbinho perdeu a eleição. Eu saí no domingo de manhã para rodar os bairros antes de votar. Eu cheguei ali, passei ali por dentro do Baixo Grande, Ponta do Ambrósio, rodei o Vinhanteiro. Eram os bairros embaixo de água, Olha lama. Isso. É verdade. Aí sabe o que eu fiz? Passei no CEP, votei e fui para casa. Só esperei abrir as urnas e dar o resultado. Eu ganhei com 3 mil e poucos votos de diferença ainda. Porque o povo teve a consciência que a gente estava num processo, né, de organização e a gente trabalhou bem pela cidade. Então, o seu compromisso é, caso você seja eleito, com né, certeza, você firmando a sua pré-candidatura, é o saneamento. Isso. O prefeito atual hoje, se ele pega todos esses recursos que entrou, se ele investe no saneamento, era difícil tirar a reeleição dele. Era difícil. Olha que você está jogando para ele. Olha que você está jogando para ele. Mas hoje, olha só, se você pegar ali o bairro todo. Porque ele tem 1 ano e pouco ainda. Se você pegar todo o bairro da estação em Bela Vista, do Vinhanteiro, as obras que foram feitas agora, não é obra, eu comecei aquelas obras. Um convênio com somando força do governo do Pezão. Uhum. Tá? Eu cheguei a fazer toda a parte de infraestrutura, que é a parte de saneamento, que é águas pluviais e águas fluvial. Ele só botou a massa.
porque o Estado parou de pagar a parcela, que era um convênio com o município. Mas o grande lance é que para a população fica o asfalto. Aí agora que chegou o governador querendo ser reeleito, o Cláudio Castro, liberou. Ele vendeu a SEDAI, entrou um monte de dinheiro, não tinha. Aí, olha só, ele queria fazer uma nova licitação para lançar um novo projeto do nome da marca do governo dele. Não tinha como tempo, hábito. O que ele fez? Ele usou aqueles projetos antigos para conseguir, né, liberar. E é onde o prefeito de São Pedro Odense deu sorte. E chegou todos esses recursos. Você pega o cinema que vai inaugurar agora, eu que consegui o cinema. Vai ter cinema agora? Desculpa, eu estou desinformada. O cinema ao lado do teatro. Ele inaugurou a reforma do teatro, foi eu. Ele vai inaugurar outro cinema, foi na minha gestão. Estou desinformada, vai ter um cinema ali? Eu fiz o Museu do Sal. Ele reinaugurou, porque ele deixou 2 anos fechado o Museu do Sal lá, né? Eu inaugurei em dezembro, ele não abriu em janeiro. Eu acho não. Isso na hora que começar. Eu vejo que você vai ter uma batalha ano que vem. A disputa em São Pedro Aldeia vai ser boa. Vai, Arnaldo, para a gente ir finalizando já. Chumbi, você citou o Vaguinho durante a conversa, o Vaguinho de Belfort Roxo. O Vaguinho estava no União, foi para o Republicano. E eu fui junto com ele. Já foi? Eu sou o Vaguinho Futebol Clube. Assim, eu faço parte de um time, então eu não traio, entendeu? Não tem jeito. Hoje faço parte de um grupo político no estado do Rio de Janeiro, eu sou desse grupo político, né? Só se acontecer dele lá na frente, né? Não te quero mais. Mas hoje eu sou o Vaguinho Futebol Clube, ele é presidente do meu partido, do Republicano. Eu faço parte do 10 do Republicano e vou até o final. Chumbinho, obrigada por ter vindo aqui no nosso podcast. A conversa foi boa. Adorei o slogan da campanha de 2004. E eu vou falar assim, eu tenho vontade de perguntar para ele se as pessoas ficam zoando ele por causa do sobrenome de Chumbinho, falar de raça. Não é que a campanha dele foi assim, gente? Tem pessoas que assim não tá acostumado, né? Às vezes brinca, faz zoação, mas não ligo não, eu gosto. Mas o Chumbinho... Foi vitorioso. Você chega em qualquer lugar... Essa parte política, às vezes eu vou em grandes eventos no Rio de Janeiro, quando fala Chumbinho, às vezes o político está discursando, ele não lembra do nome de ninguém, mas lembra do Chumbinho. Sempre usa meu nome. Então você tem que achar o máximo. Esses dias tem uma deputada lá num evento grande lá no Rio de Janeiro, do Republicano, aí o pessoal falou, Chumbinho, por que ela citou seu nome? Aí eu falei, o meu nome é mais fácil. Tem que aproveitar isso. Gente boa, ela me e outra coisa, foi vitorioso o slogan, então, meu filho, é bola pra frente. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu falo sempre, né? Eu sempre... É Deus, né? Se for da vontade dele... Te desejo sorte. A gente vai chegar no terceiro mandato, se Deus quiser. Te desejo sorte. Eu agradeço, Ana Paula, agradeço porque a ano vocês que vem aí. a batalha Parabéns, vai ser grande. Tá? Obrigada. Parabéns, Imagina. eu assisto o seu programa. Obrigada. Tá nota 1000. Amém. Obrigada, Cláudio Chumbinho. Tá. Obrigada, Arnaldo. Valeu. Obrigado, Fechamos. Arnaldo. Para você que é de São Pedro da Aldeia e está acompanhando o nosso conteúdo, muito obrigada. Obrigada também a você que está comigo toda semana. Esse nosso momento é incrível. O Verdades com a Ana vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo e seguir o meu canal. E me segue também lá nas redes sociais. Muito bom ficar bem pertinho de você. Até a próxima semana. Tchau, tchau.